CBN Saúde e Nutrição. Saúde e Nutrição, todas as segundas às 10h30, com a Roberta Larica, está aqui no estúdio conosco. Bom dia, Roberta. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos a Rádio CBN, a todos os ouvintes. E respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes, que na última semana te pediram para falar sobre sucos, chás, o que a gente pode dar de orientações para melhorar a nossa imunidade. Isso aí, Fernanda. Eu acho que a tendência na nutrição é a gente sempre buscar aquela fórmula mágica, né? O que é que eu tenho que tomar para minha imunidade? Isso aí. Qual a receita do suco da imunidade, o shot da imunidade? E a verdade é que para que a gente tenha uma saúde imunológica em dia, é um conjunto de fatores. Entre eles estaria como um principal pilar a alimentação, sem dúvidas, mas também um sono de qualidade, a gestão do estresse, né? O estilo de vida como um todo. E aí sim você vai colher os frutos de uma boa imunidade. É verdade. E hoje a gente aprende contigo aí o que funciona então para melhorar a imunidade. Uma pergunta até que eu e Patrícia fizemos aqui antes do início do programa. Se existem quantidades, né, Patrícia? A gente fica pensando assim, suco de laranja melhora vitamina C, melhora a qualidade nossa de vida, aumenta a imunidade. Mas são quantas laranjas? Qual é a quantidade de suco que eu tomo? Que eu tenho que tomar. E outra, depois de quanto tempo tomando esse suco de laranja, né? Eu realmente sinto o meu organismo mais forte, digamos assim, né? Ganhando essa imunidade. E nem só suco de laranja, acho que tem gengibre, tem inhame, são coisas que a gente sempre ouve falar, né? Exatamente, é esse conjunto, né, de fatores, desses pilares todos, onde a alimentação vai ter lá os principais alimentos, né, com ação antioxidante, anti-inflamatória, de fortalecer o sistema imunológico, mas não adianta só tomar o suco de laranja e depois a pessoa sair para comer uma pizza, ou comer um hambúrguer, uma batata frita, né, e inflamar tudo de novo. Então, a gente precisa inserir a laranja, os alimentos ricos em vitamina C, em um contexto anti-inflamatório. Eu começaria pela saúde intestinal. Porque é ali na parede do intestino onde a gente tem a nossa grande barreira imunológica, como se vírus, bactérias, substâncias que a gente tem contato no nosso dia a dia, que entram pelas nossas narinas ou pela nossa boca ou através do alimento. A função do nosso trato gastrointestinal é formar uma barreira de proteção. Então, a gente tem ali os bacilos, os bichinhos, né, que moram na nossa, entre aspas, flora intestinal, né, e que vão agir como soldados de defesa, fazendo uma barreira e falando, olha, aqui ninguém vai entrar para a corrente sanguínea. Perfeito. Quando a gente não tem um intestino em ordem, um intestino saudável, né, tem uma desbiose, uma permeabilidade intestinal, o que acontece? É como se pequenos porozinhos se abrissem, né, pequenos canais de permeabilidade abrissem nesse parede desse intestino, onde vírus, bactérias passam para dentro do nosso corpo, ou seja, caem na corrente sanguínea. A partir do momento que esses bichinhos que não deveriam estar na corrente sanguínea, ou esses vírus, bactérias ou proteínas grandes, caíram ali, o nosso sistema de defesa vai ser ativado. E aí vai induzir a uma resposta imunológica. Se isso acontece diariamente com uma pessoa que tem diarreia crônica, o intestino muito preso, ou tem alguma doença inflamatória intestinal, a tendência é o quê? Que a imunidade caia, né? Ou seja, o sistema de defesa, aqueles soldadinhos, aquela barreira imunológica na parede do intestino não está sendo eficaz. Ele está trabalhando para resolver um outro problema do corpo, outro problema do corpo, porque ele já caiu na corrente sanguínea e a gente vai produzir anticorpos, enfim, né? Vai ativar todo um sistema de defesa. Tanto por isso que as doenças autoimunes, elas são originadas a nível intestinal, através de uma permeabilidade do intestino. Então, como é que a gente faz para cuidar do intestino? Primeiro de tudo, né? Como é que a gente faz essa barreira imunológica, essa barreira intestinal íntegra para se defender contra os patógenos? Tem uma alimentação rica em frutas e verduras, rica em fibras como chia, linhaça, aveia, amaranto, arroz integral. As raízes boas, que eu sempre falo aqui, a batata doce, o inhame, o aipim, a abóbora, ou seja, aquela tal alimentação comida de verdade e vai nutrir boas bactérias a nível intestinal e melhorar esse seu sistema de defesa, essa barreira imunológica a nível intestinal. Então, acho que o primeiro foco, se eu estou com a imunidade baixa, se eu estou ficando gripado com frequência, pegando o vírus, eu vejo muita mãe que eu atendo, que tem criança pequena, que vai para a creche, são urinária de repetição, ou aquele homem que está sempre com o nariz entupido, sempre com um pigarro na garganta.
Então, são pessoas que estão com a imunidade que não está dando conta. Olha que legal Né? isso, Então, hein, começaria gente? pelo intestino. Sem Muito dúvidas, bom. acho que o primeiro pilar é avaliar sua saúde intestinal. E existe, assim, a gente avalia por uma análise clínica mesmo, uma consulta clínica, ou existem outros exames que a gente pode ampliar? Então, existem exames, né? A gente consegue fazer um coprológico funcional, onde se avalia nas fezes resíduos, a gente vê a parte digestiva se está adequada. Existem exames genéticos para avaliar o microbioma intestinal, que é o quê? Quais são os bichinhos que você tem ali na sua flora intestinal? Se são bichinhos bons, bichinhos ruins, o que você precisa suplementar para cuidar daquele intestino. Mas através de uma boa anamnese clínica, o nutricionista ou um gastro que entenda de saúde intestinal consegue fazer uma boa análise e já começar a trabalhar aquele terreno ali, sabe? Cuidar daquela parede intestinal. E aí a gente usa glutamina, a gente usa aveia, a beta-glucana, que é extraída da aveia, o zinco, que é um mineral muito importante para a parede do intestino. E usa como, Roberta? É no alimento ou em cápsula? Em isso? cápsula. A glutamina em pó. A gente usa o zinco encapsulado mesmo, de preferência o zinco carnosina, que é um tipo de zinco que ajuda muito a cicatrizar essa barreira intestinal. Claro que a dose ela é individualizada, né, para cada pessoa. Então, Para a idade também? Para a idade, uma criança, um adulto, um idoso, ou de acordo com o grau de inflamação, né, desse intestino. E, por fim, os probióticos. E eu acho que é, inclusive, um erro muito grande que as pessoas cometem, porque as pessoas chegam na farmácia e compram direto um probiótico. E, muitas vezes, suplementar lactobacilos não é a primeira escolha de um nutricionista. Porque Muito se eu bom tenho isso. uma flora que está desequilibrada, se tem bactéria ruim ali, né, proliferando, alguma bactéria patógena, primeiro eu preciso tratar essa parede desse intestino para depois suplementar um probiótico. Então, muitas vezes dá gases, piora os sintomas ao invés de contribuir. Entendido. E aí a gente inicia, bom, tratamos o intestino, agora a gente vai Isso. introduzir esse aumento da imunidade também através da alimentação diária. Exatamente. Então, assim, primeira coisa, ter essa alimentação, né, mais colorida, mais variada, pelo menos 4 frutas ao dia. Ficaria com as frutas cítricas, né, como a gente citou, a laranja, a mexerica, que está entrando na época agora, o cajá, que também está na época, a ameixa, pêssego, o limão, que é uma fruta riquíssima em vitamina C. A gente vê muita gente que faz aquela misturinha de limão com própolis, mel, acho que aquilo da época da avó e funciona, né? Para imunidade. Para gripe, né? A gente pra tomava gripe, para resfriado. isso. O própolis, né, é um baita alimento que tem ação antibacteriana, que tem ação imunológica, é anti-inflamatório, não tem contraindicação se utilizar o própolis natural. Certa vez eu vi uma dica de uma médica que ela disse que todos os dias ela botava os meninos da casa dela tudo de boca aberta, ela ia borrifando brócolis na boca. Brócolis não, própolis. Brócolis também é bom, gente. Brócolis também é bom. Ia borrifando o própolis na boca de todo mundo. Isso funciona? Então, esses própolis em spray, a gente tem que avaliar a qualidade, porque muitas vezes está tão diluído ali no mel ou com açúcar adicionado, né? O própolis puro em gota seria mais indicado. Para a criança, sempre a solução aquosa, que é sem álcool, e para o adulto em solução alcoólica, né? Tem uma absorção mais alta. Ele é amargo. Pode colocar umas gotinhas no suco, que aí fica melhor para tomar, ou com um pouquinho de água com limão, mel. E o própolis pode ser usado sempre, não precisa esperar ficar doente para usar o própolis. Então, 5, 10 gotinhas pela manhã tá de bom tamanho para um adulto. O ouvinte Lenaldo, ele disse que ele passou a consumir laranja no suco, tá? Laranja, couve, cenoura e leite gelado, e coloca uns pedacinhos de gengibre. Me disseram para colocar a babosa também. Misericórdia, que shot é esse? Então, a babosa a gente só precisa ter cuidado porque pode haver contaminação, né? Tem algumas espécies de babosa, né, que é a aloe vera, que são tóxicas para consumo. Tanto que esses suplementos de aloe vera não ficaram, né, no mercado para venda. A gente usava antigamente em cápsulas para tratar o intestino e indiretamente a imunidade também. Agora, o gengibre é campeão. Acho que assim, criar o hábito de consumir o gengibre raspadinho no molhinho de salada, ou no suco verde,
ou um chá de gengibre. O gengibre é um dos alimentos que a única contraindicação é para pessoas hipertensas, né? Ele pode aumentar a pressão arterial. E pessoas que têm desconforto gástrico, né? A gastrite, úlcera não seria indicado. Para todas as outras pessoas, até grávidas, podem consumir o gengibre. Perfeito. E tem essa ação imunológica também muito interessante. A Mônica diz, Roberta, estava te ouvindo agora, tomando meu comprimidinho lá de probiótico. Fiquei preocupada aí com a sua dica. Assim, se ela passou por uma orientação médica, não tem problema, né? Os probióticos são maravilhosos, né? Eles são lactobacilos vivos, né? Na grande maioria, são bactérias boas. Mas a gente precisa entender o contexto que ele está inserido, né? Será que eu preciso repor probiótico? Qual probiótico eu preciso repor? Porque cada bichinho desse que a gente manipula na fórmula tem uma ação no corpo. Então, a gente precisa primeiro ter uma avaliação prévia e muitas vezes pode ser que o paciente se sinta bem, sim, com probiótico, o intestino funciona melhor. Ou às vezes vai ter aquela sensação de gases, de estufamento, isso quer dizer que aquele probiótico não é muito indicado para você. Falando em probióticos, tem uma ouvinte aqui me lembrando daquelas bebidinhas lácteas fermentadas. Isso é um probiótico? É um probiótico, porém a quantidade é muito pequena, né, de lactobacilos vivos ali e depende de um bom armazenamento também em geladeira, né? A temperatura tem que estar muito bem controlada. Mas é indicado ou não? Não, assim, não usaria como probiótico. Tá? O probiótico, a melhor indicação seria a suplementação. E consumir pré-bióticos na alimentação, como a aveia, a couve, a chicória, a banana. Esses alimentos têm ação pré-biótica, que é o quê? Eles são comidinha para as bactérias que são os probióticos, que moram no nosso intestino. Mais um ouvinte dizendo que a família toda toma o própolis 70%. É isso mesmo? Excelente, muito bom. É esse, né? Esse mesmo. Tem outro aqui me dizendo o seguinte, doutora, a minha família tem herpes recorrente, isso é baixa imunidade? Pode estar relacionado, sim, à alteração da imunidade. Todas as vezes, né, que a imunidade cai, a tendência é a herpes aparecer. Uma dica, existe um aminoácido chamado lisina. A gente, inclusive, suplementa. A lisina tem a ação de inibir a proliferação da herpes, ou seja, de avançar aquela herpes. Então, se começou a ter, já entra com a suplementação da lisina. E evita as fontes de arginina, que são as castanhas. Para quem tem herpes de repetição, a castanha, a amêndoa, todo esse grupo das oleaginosas é contraindicado. Tá certo. Podemos continuar com sua lista aí. Então, vamos lá. Mais uma dica é sono. Cuidar do seu sono. Vocês já repararam que quando a gente perde uma noite de sono, né, dorme muito tarde, acorda muito cedo, a gente sempre fica mais cansado, ou se isso acontece recorrente, a imunidade cai. A gente fica mais suscetível às doenças, né? Então é isso, o sono, ele é fundamental para a nossa saúde, né, em todos os aspectos, desde a imunidade, a produção de hormônios, o emagrecimento, a função neurológica, né, a função cognitiva, mental. Então, ter um sono de qualidade, ter um sono reparador é fundamental. Se você não dorme bem, ou se é uma mulher passando pela transição menopausal, que foi o assunto da semana passada, né? Busque ajuda, busque orientação do nutricionista inicialmente, porque muitas vezes erros alimentares, um café fora de hora, ou uma deficiência de magnésio, algum suplemento que a gente possa colocar ali, vai contribuir para a qualidade desse sono. Agora, se for uma insônia que precisa ser tratada com o médico, vai ser feita a polissonografia e o médico especialista em sono vai conduzir também um tratamento. Tem muita gente que, assim como vai na farmácia e compra o probiótico, compra também a melatonina, né? Verdade, Fernanda. E aí toma e... ótima colocação. Eu acho que essa é uma dúvida que muitos ouvintes têm. Devo suplementar melatonina? A melatonina vicia, faz bem, faz mal? A melatonina, ela é um hormônio produzido pelo nosso corpo. Quando vai escurecendo, né, a luz para de entrar na nossa retina, a tendência é o nosso corpo começar a produzir melatonina à noite para induzir o sono. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade para pegar no sono, muitas vezes uma dose pequena de melatonina ajuda bastante. Agora, a melatonina não tem a função de sustentar esse sono por muitas horas. É o que acontece muitas vezes com pessoas que usam altas doses de melatonina e acordam no meio da noite, ou acordam com aquela sensação de ressaca. Então, não é indicado se utilizar doses elevadas de melatonina. A gente usa doses pequenas e trata o que está ocasionando o despertar noturno, né, no meio da noite. É hormônio? É ansiedade? É a síndrome do pensamento acelerado? Vamos trabalhar isso.
Olha, a Carmen, ela disse que fez alguns exames de rotina e deu baixa imunidade. E ela disse que foi prescrito aqui o sulfato ferroso. Mas ela queria encontrar nos alimentos essa possibilidade. É o ferro? Ferro. É o ferro, né? É o ferro. A anemia, a deficiência de ferro, assim como a deficiência de zinco, de vitamina C, de vitamina E, de vitamina D, influenciam diretamente no sistema imunológico. Né? A imunidade precisa desses nutrientes em dia. Então, sem dúvidas, fazer a reposição do ferro vai ajudar muito na imunidade dela e incluir alimentos fontes. Carnes vermelhas, carnes próximas ao osso, coxa, sobrecoxa, o fígado, as folhas verdes escuras e associar com a laranja, com a vitamina C, porque a vitamina C ela aumenta a fixação do ferro. Exatamente. Então vai ter um efeito bem interessante de absorção. Agora, se está em deficiência, lembra que a gente conversou em um tema, né, do Saúde e Nutrição, falando sobre deficiências nutricionais, vai precisar corrigir com suplementação, além da alimentação. Ela diz que adora beterraba. Tem ferro? Ótimo, fonte de ferro também. Ótimo. Olha, a Flávia, ela diz o seguinte, ela está passando por um momento em que ela está tomando muito antibiótico para o tratamento da H. pylori. E, em consequência disso, ela passou a ter quadros de candidíase. E ela fala, isso é baixa imunidade. Isso é deficiência na microbiota, é disbiose. Porque o que acontece, quando a gente usa um antibiótico, ele vai matar a bactéria patógena, o vírus, né? Só que ele vai também afetar a nossa flora intestinal. Então, é muito importante que após utilizar o antibiótico, seja feita uma suplementação de probióticos e uma alimentação rica em pré-bióticos, para que a gente possa recolonizar esse intestino com bactérias boas. A Cândida albicans, né, que é um fungo que vive no nosso intestino, ele também se prolifera diante de uma baixa imunidade e de uma disbiose, ou seja, de uma flora que está em desequilíbrio. Então, tratar o intestino foi a primeira vai dica ser a primeira, de hoje. Exatamente, vai influenciar diretamente na recorrência dessa candidíase. O que é, Paty? Pode fazer os dois juntos? Se eu sei que eu vou ter que tomar um antibiótico durante 10, 15, 20 dias, às vezes, eu já não posso fazer esse tratamento aí, prebiótico, probiótico, junto com ele? Pode, porém, como o antibiótico ele tem uma ação forte sobre todas as bactérias, boas e ruins, ele vai acabar agredindo também os probióticos que você vai estar suplementando. Então, você vai ter uma perda Tem que fazer depois, dos então. benefícios. Então, é importante fazer depois. Pode fazer durante, para evitar diarreia, desconforto, né? Que o antibiótico sempre gera um desconforto gástrico no intestino, mas principalmente após fazer uma suplementação. E os chás? Os chás, sem dúvidas, eles também vão contribuir para a imunidade. Tem muitos chás anti-inflamatórios. A gente pode destacar o gengibre, né, que é fantástico. A gente pode, inclusive, fazer uma misturinha de gengibre com canela, Bom, cravo. A cúrcuma também fica muito gostosa. A cúrcuma mesmo, a raiz, fervida com a raiz do gengibre. A cúrcuma tem uma ação anti-inflamatória magnífica também. A gente pode usar o chá de 1000 folhas. Também tem ação muito antibactericida, anti-inflamatória, enfim, e todos os outros chás eles vão ter também uma ação mais levemente anti-inflamatória, mas os principais, assim, para a imunidade, são esses que eu acabei de citar. E a gente compra esses chás aonde, Roberto? Pode comprar os de supermercado, de caixinha? Então, o ideal é fazer fresco. O gengibre a gente compra na feira, a raiz do gengibre, o açafrão também, a raiz do açafrão, a canela em pau também natural, ferver em casa e pode guardar na geladeira por 2 dias. E aí, depois que você ferver, você mantém esse chá geladinho por 2 dias? Por 2 dias, depois precisa fazer novamente. Entendido. Tenho mais perguntas aqui, ó. A Mônica disse que ela leu uma pesquisa do Google que o extrato de própolis, ele aumenta a imunidade. Isso aí, excelente. Isso. Ah, e ajuda na manutenção da melatonina. Também. Se isso é verdade. Sim. O própolis também ajuda na produção de melatonina, naturalmente. O Ramon, ele disse que sofre muito de insônia. E o problema dele geralmente é financeiro, tá? Ele fala, o extrato do banco me tira o sono. Aí uma dica, Fernanda, para quem tem insônia, é a gente buscar fazer aquele trabalho da higiene do sono, né? Eu sei que é difícil hoje, né, nessa época, né, que a gente vive com o celular, do digital, mas a gente tentar realmente, assim, desconectar um pouco mais, tenta colocar uma música ambiente, uma meditação antes de dormir, nem que seja deitado na cama, uns 10 minutinhos, faz um chazinho de camomila com cidreira,
também dá um efeito mais calmante. O Verdade. magnésio já tem essa misturinha de magnésio com extrato de camomila, com extrato de passiflora, que você só dilui na água e E toma. toma. Um ouvinte me perguntando sobre o iogurte natural, se ele é bom. Sim, o iogurte ele tem uma ação prebiótica também, vai ajudar na proliferação de bactérias boas no intestino. Se ele não tiver nenhuma intolerância ao leite ou à lactose, não teria nenhum problema. Patrícia, tem mais uma pergunta chegando ali. Você falou da higiene do sono, mas eu conheço gente que pega no sono super rápido se for jogar paciência no celular. E questiona, poxa, mas a tela atrapalha? Porque se eu tiver com abajur para ler, é luz do mesmo jeito, né? Sim, sim. Tanto a tela quanto a luz artificial já seria o bastante para enganar, vamos dizer, o nosso cérebro, para que o nosso cérebro imagine que é dia, né? Está entrando luz na sua retina. Então, basicamente, o que o corpo faz é quando escurece o ambiente, o olho, né, a retina começa a receber menos luz e aí o seu cérebro começa a liberar a produção de melatonina. Agora, por que algumas pessoas com a luz, com a tela, conseguem mesmo assim dormir, né, é uma pergunta que a gente realmente não consegue responder. Agora, sem dúvidas, a qualidade do sono não vai ser tão boa quanto na escuridão, né? Inclusive aquelas pessoas que dormem com a televisão ligada ou com uma frestinha do banheiro com a luz acesa. Tem estudos que mostram que mesmo essa luzinha já atrapalha a qualidade do seu sono. Roberta, uma pergunta aqui muito legal. A ouvinte está dizendo o seguinte: a gente toma suco de laranja, suco de limão, suco de frutas de um modo geral. Ele tem que ser preparado na hora, porque a gente tem no supermercado, né, o suquinho já... Verdade. A laranja já garrafinhas espremida. prontas, né? A comodidade da vida moderna. E ela está perguntando se isso oxida. Sim, sem dúvidas. A vitamina C, ela é uma vitamina muito sensível à luz. O simples fato de você cortar a laranja e expor na luz, ela já vai começar a oxidar. Entendi. O suco de limão, perceba, quando você faz o suco, ele está com um sabor. Se der meia hora, ele vai estar amargo, porque vai oxidar. Então, a vitamina C, ela é realmente muito sensível à luz. Então, nesses casos, o ideal é preparar o suco na mesma hora E tomar. E aí, assim, não necessariamente a gente tem uma conta, assim, quantas laranjas tem que ter nesse suco para fazer o mínimo de efeito. Mas é a regularidade com que a gente absorve isso todos os dias. Isso aí. E a gente ainda precisa ter um cuidado, porque muitas vezes, como o suco da laranja, vai ser necessário 3, 4 laranjas para fazer um copo de suco. Então, é muito carboidrato, é muita frutose. A longo prazo, isso vai aumentar os níveis de glicose, que também não é bom para a imunidade. Olha. Então, é muito mais interessante comer a laranja e fracionar ao longo do dia. Vou chupar uma laranja no café da manhã, uma no almoço, uma no lanche da tarde. Ou optar, se for preparar sucos, de frutas que têm baixo teor de frutose. O limão, a acerola, a pitanga, a amora, as frutas vermelhas, são as melhores frutas para preparar um suco. Perfeito. É isso. Roberta, sempre muito pertinente aqui com as dicas para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Roberta Isso volta na aí. próxima segunda e você pode deixar também a sua sugestão de pauta para o Saúde e Nutrição da semana que vem. Isso mesmo, vocês que mandam aqui no Saúde e Nutrição. Então, podem mandar as perguntas, as dicas, que a gente pega e desenvolve a conversa em cima do que vocês querem aprender.